Termina o jogo na Toca do Leão. Comercial 0, 1 para a equipe do MSAD. O MSAD vence a primeira no campeonato. Elber, o que dizer depois de uma derrota? Não quer, o Elber aqui não quis falar nada, saiu sem falar conosco. Jogadores do Comercial saindo de campo rapidamente. Ouviu o Reinaldo aqui. Reinaldo, primeira vitória no campeonato contra o Comercial, o que dizer depois desse resultado histórico? Primeiro, agradecer a Deus por ter nos dado força. Nós viemos de 5 resultados não legais. E diante é uma equipe que aqui nesse Mato Grosso é considerado grande, nós conseguimos resultados positivos. Fico feliz. Agora nós não temos nem tempo de comemorar, porque nós ainda não saímos da lanterna. Agora é ir com cautela para cima daqui da UANA, que é, no meu ver, uma das melhores equipes aqui, para tentar mais 3 pontos. Tá aí, Reinaldo, falando desse resultado histórico. 1-0, o MSAD bateu o Comercial. Chegando aqui no Dubinha, capitão da equipe comercialina, está falando da derrota 1-0 para o MSAD. A gente não esperava e é ter tranquilidade agora, cabeça no lugar, cabeça erguida, não falar besteira para não contagiar o grupo, então é ter tranquilidade para a gente se fortalecer, que sábado já tem um clássico, primeiro jogo do retorno, e a gente tem que somar pontos. Certo, e para essas 2 derrotas seguidas aí, você acha que como que o time vai entrar psicologicamente no clássico contra o Sene? Futebol a gente tem que viver o dia, né? Então a gente, a partir de amanhã, já como voltar aos treinamentos, a gente já tem que começar a pensar no Sene e esquecer os resultados, tirar algumas lições desse jogo, do jogo anterior lá de Três Lagoas, para que não se repita, já que a nossa equipe tem como objetivo classificar entre os primeiros e brigar pelo título, não pode estar sofrendo derrotas da forma que nós sofremos. Dubinha, qual que é o sentimento depois da derrota para a pior equipe do campeonato? É frustrante, mas o futebol hoje em dia, todas as equipes são muito aguerridas e dentro do futebol não existe mais jogador bobo. A equipe do SAD vem numa crescente. A gente viu desde a derrota para o Sene, os outros 2 empates, a equipe deles cresceu bastante. E a gente não esperava a derrota, mas são coisas do futebol, a gente tem que levantar a cabeça, chamar a responsabilidade agora, todo o grupo, para que a gente possa já no sábado reverter esse quadro negativo. O que faltou hoje, Dubinha? Você como capitão da equipe, o que você vê no grupo do Comercial que entrou em campo, o que faltou na equipe hoje para ser com resultado positivo? Principalmente o gol, né? Tivemos algumas chances no começo do jogo, talvez se a bola tivesse entrado de início, as coisas ficariam melhores e isso não ocorreu. E o Saad foi feliz, conseguiu em uma jogada fazer o gol e nós martelamos e a equipe dele soube se defender com qualidade e não conseguimos empatar o jogo. Tá aí, capitão Dubinha falando da derrota. 1-0 o MSAD bateu o Comercial. Atacante Everton falando dessa vitória, 1-0 o MSAD bateu o Comercial. Se aquela bola tivesse entrado ia ser mais tranquilo, né, Everton? Mas parabéns pela primeira vitória. E o sentimento, queria que você falasse como está se sentindo após tantas rodadas na zona do rebaixamento, ainda continua, mas a diferença diminuiu e a primeira vitória em cima do maior campeão estadual disputando esse ano. Graças a Deus aí cheguei aí para ajudar a equipe aí, graças a Deus já chegamos com vitória. E bola pra frente agora, vamos trabalhar a semana aí para domingo jogar e fazer o gol, não perder o gol que eu perdi hoje. O que aconteceu ali no lance do gol que você perdeu? Deu uma quicadinha, eu dominei, mas tem que ter feito, não pode perder gol assim não, tem que empurrar para dentro. Você falhou ou foi mérito do Rodolfo? Eu acho que eu fui mal também, foi mérito dele também um pouco, não fui tão mal assim, mas tem que fazer. Aí, atacante Everton, falando aqui no Futebol na Canal do Esporte MS dessa vitória primeiro do MSAD, 1-0 em cima do Comercial. Goleiro Rodolfo do Comercial falando, Rodolfo 1-0 MSAD, um resultado que quase ninguém esperava, aconteceu nas Moreninhas, o que dizer depois desse resultado? Acho que a gente não esperava, acho que nem mais pessimista esperava essa derrota, mas acabou acontecendo, coisas de futebol. O time deles enfiado aqui atrás, a gente teve a oportunidade de fazer o gol, infelizmente não marcamos. Aí no lance bobo ali, a gente com a bola no pé, perdemos a bola, o cara teve a felicidade de dar um drible, cruzar na área e o cara fazer o gol. O time sentiu muito após o gol tomado, tanto que você fez uma defesa, se você não faz ele praticamente teria matado de vez o jogo no lance do Everton. Realmente, acho que às vezes a gente pega, outras a gente acaba não pegando, mas acho que independente de qualquer coisa, acho que fui bem no jogo.
foi tranquilo, cabeça erguida. Acho que essas coisas, tem derrotas que levam a gente para o título. A gente tem que pensar nisso, a gente tem que se doar mais um pouco, a gente tem que dar uns carrinhos, tem que ralar a bundinha um pouquinho. Foi o que o Saad fez e por isso é o vitorioso aqui hoje. Até que ponto essa derrota pode atrapalhar no desempenho do clássico do final de semana? Não, nenhum, já é passado, acho que. Pelo contrário, acho que a gente tem que pensar na frente, tem que dar mais vontade para a gente encarar a equipe do CN, que a gente precisa do resultado positivo, sabe? Só a vitória interessa para a gente. Tá aí, goleiro Rodolfo, da equipe do Comercial, falando desta derrota 1-0 para o EMEA SAD. Técnico André Souto, da equipe do Comercial, dizer o que, André, depois de perder para a pior equipe do campeonato? O futebol tem dessas coisas, tem dia que a gente joga, até o primeiro tempo foi bem, no segundo tempo tivemos chance e a bola não entrou, o goleiro pegou, bola na trave, a gente não teve competência de botar a bola para dentro. Aí no contra-ataque, em que a nossa equipe falhou na marcação, eles foram lá e fizeram o gol. Eu não sei se de repente no segundo tempo a equipe naquela ânsia de buscar o resultado foi para cima e acabou deixando esse espaço. Começamos a ficar muito desordenados taticamente, errando muito passe. Isso aí nós vamos conversar para ver se acerta. Para que o campeonato tem pouco tempo de descanso, sábado já tem um clássico e o campeonato segue, não podemos se abater com 2 derrotas. Uma coisa que eu observei, principalmente dos resultados adversos, em Aquidauana, contra o misto e hoje aqui, parece que o time quando toma o primeiro gol, sente muito. Como está sendo esse trabalho psicológico, principalmente quando o time sai atrás ou toma um gol de empate? Não, a gente também procura solução para isso. Eu acho estranho porque no nosso segundo jogo no campeonato, a gente tomou um gol lá em Chapadão e o time não desanimou e a gente foi para cima e fez um bom jogo. E aquilo que você falou, nos 3 jogos em que a gente tomou o gol, a gente desordenou. E nos outros 2 jogos ainda você tem a desculpa de ter um jogador expulso. Hoje você não pode falar nada, que você estava com o time completo, jogando contra uma equipe que não tinha pontuado, não tinha conseguido pontuado sim, mas não tinha conseguido nenhuma vitória e a gente não conseguiu o resultado. Nós vamos conversar, vou conversar entre nós, os jogadores, a diretoria, para a gente ver o que a gente pode fazer. André, a imprensa cobrava, inclusive eu, a entrada de mais um meia, esse meia hoje entrou o Anderson, na nossa avaliação não rendeu. Queria que você falasse a respeito do Anderson, que começou como titular hoje. O Anderson, o problema do Anderson é que no primeiro tempo ele até foi bem, movimentou bem, teve alguma chance ali, que também a chance que apareceu ele não fez. No segundo tempo ele cansou um pouco, porque ele foi um jogador que chegou no meio, quase em cima do campeonato, porque foi passado da gente pela diretoria, era um jogador aqui da região que precisava de uma chance, e a gente trouxe ele para cá porque é um jogador de muita qualidade, só que ele pegou o trabalho andando. E o ano passado ele praticamente estava sem atividade nenhuma, então é como se pegasse uma pessoa sedentária e botasse para treinar, então ele ainda tem muito a crescer. Eu acredito muito no Anderson, como eu acredito em vários jogadores que hoje também, por um problema de lesão do Edmar, eu também não pude colocar, eu poderia colocar até mais um atacante, mais um meia, para poder buscar o resultado, porque no segundo tempo o Saad praticamente só se defendeu e achou uma bola no contra-ataque e teve chance de fazer o segundo. É que hoje o futebol tem disso, tem dias que a gente faz um jogo fácil virar difícil, do mesmo jeito que no jogo do Maracaju era um jogo difícil, a gente fez ficar um jogo fácil. O Comercial nunca tinha perdido o EMEA SAD, perdeu hoje pela primeira vez, e o Comercial nunca venceu o CN no olho do furacão. O CN não vive um bom momento, o Comercial vem de 2 derrotas também, não podemos dizer que vive um bom momento, muito pelo contrário, até porque perdeu por Lanterna. E ainda no G4, porque o Misto perdeu do Chapadão, mas a 2 pontos apenas da zona do rebaixamento. O jogo de sábado é de pressão por classificação ou contra o rebaixamento? Não, o Comercial não pode pensar em rebaixamento, a gente tem que pensar na classificação. Mesmo porque a gente vai começar o segundo turno agora, nós vamos ter uma sequência de jogos aqui em casa, tá? A gente espera não repetir o jogo que fez hoje. Nos próximos 6 jogos nós vamos ter 5 jogos em Campo Grande e apenas 1 fora. Então nós temos que buscar o resultado. É aquilo que eu conversava com você anteriormente. O Comercial não pode brigar por posições debaixo da tabela. O Comercial tem que brigar lá em cima. Aí nós vamos conversar para procurar soluções, ou dentro ou fora de campo, contratações. Nós vamos correr atrás. Você ouviu, porque não tinha como não ouvir, a festa no vestiário adversário.
Comercial, já dá para entender que todo mundo joga contra o Comercial diferente e um resultado como esse é como se uma comemoração de um título? Isso é normal, eles estão numa situação, eu acho que eles levaram um azar no jogo contra o Chapadão, tomaram um gol de goleiro no finalzinho, era para ter vencido aquele jogo. Tá, é uma equipe que se qualificou, o atacante que jogou hoje contra a gente não vinha jogando, qualificou. O goleiro é outro goleiro que também fez uma ótima partida. E hoje a gente não teve a competência de botar a bola para dentro. Só que eles têm todo o direito de festejar. Se eu não tivesse vencido nenhuma no campeonato e ganhasse do Comercial, eu ia também fazer a festa. Sente-se pressionado pro clássico? A pressão sempre tem. Ainda mais com 2 resultados negativos. Mas nós temos que ter a cabeça no lugar de chegar e trabalhar, ter tranquilidade, de não desesperar e trabalhar. Aí vamos ver no clássico a recuperação, nada melhor do que num clássico para recuperar, para você poder trilhar novos caminhos e buscar as vitórias. Abraço, André, prazer falar com você. Valeu, obrigado. Tá aí, André Souto, técnico da equipe do Comercial, falando da derrota 1-0 MS Saad em cima do Comercial. Agora baixou. Marcos Ferrari, parabéns pela vitória, comemoração fantástica. Por que tudo isso de comemoração no seu vestiário? Porque o grupo foi muito criticado, né? Pelas algumas pessoas que não trabalham junto com o grupo e fica de fora e elas pensam que é do jeito delas, não é. Quem está convivendo dentro do grupo, junto com o jogador, nós sabemos o que está acontecendo. E essa vitória, eu agradeço eles. É por eles. Essa vitória é eles mesmo. Fizeram o que tinha que fazer. É inegável que desde que você assumiu a equipe melhorou principalmente defensivamente. O primeiro objetivo é sair do rebaixamento ou você acha que dá até para brigar por uma quarta vaga, até porque está só 2 pontos do quarto colocado? Essa pergunta eu vou responder para você só depois de sábado. Um abraço, Marcos, parabéns pela vitória, viu? Obrigado e boa sorte a vocês aí na rádio. Tá aí, Marcos Ferrari, técnico da equipe do MS Saad, que fez história. 1-0, o MS Saad bateu a equipe comercialina. Comercial 0, MS Saad 1, vamos às equipes que entraram em campo. O Comercial foi a campo com Rodolfo, 2 Gaúcho, 3 Frank, 4 Edmar, depois Índio, meia dúzia Alex, 5 Dubinha, 8 Thiago, depois Miquimba, 7 Anderson, depois Helder, 10 Giancarlo, no ataque 9 Careca, 11 Serginho, técnico André Souto. O MS Saad foi a campo com Alex Coleman, 2 Índio, 3 Evandro, 4 Alan, meia dúzia Diogo, Robson, 5, 8 João Paulo, depois Ted, 7 Robinho, depois André, 10 Reinaldo, 9 Everton, 11 Ney, depois Rafael, o técnico Marcos Ferrari. 1-0 MS Saad bateu a equipe do Comercial, gol do lateral esquerdo Diogo, marcado aos 22 minutos do segundo tempo. Primeira vitória do MS Saad na competição, vai a 5 pontos, segue na lanterna do campeonato. O Comercial 7 pontos, segunda derrota seguida, fica na 4ª posição ainda dentro do G4. Próximo final de semana, Comercial vai ao Olho do Furacão enfrentar o Sene, enquanto o MS Saad recebe o Aquidauanense. Você conferiu as informações e as entrevistas no Futebol na Canela. Grande abraço para vocês.